Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, hoje é sexta-feira, dia da maldade, dia de falar sobre o reajuste de 15% dos planos de saúde individuais que a ANS propôs. Pode parecer um número absurdo, né? Mas a realidade é que ele poderia ser bem maior. A gente é ótimo, né? Nós que estamos aí no dia a dia do mercado, a gente tem observado realmente que o ano passado, o custo hospitalar devido à Covid, a ausência de profissionais, se por um lado você teve uma demanda reprimida, né, de procedimentos seletivos, você teve um custo maior nas hospitalizações e no cenário global de saúde, né? Tanto suplementar quanto pública. E ai de nós se não fosse o SUS, né? Se não fosse o SUS, nós estaríamos numa situação muito pior do que realmente a gente encontrou. Foram 700 mil mortes, né? Então, assim, um número absurdamente alto para uma pandemia. E nós normalizamos esse número de mortes. Nós não indignamos esse número de mortes de forma alguma. E principalmente como agentes de saúde ou agentes de reflexão sobre políticas de saúde. É engraçado observar que o, o genocídio, né, pandêmico, ele se deu de formas traumatizantes e sem nenhuma manifestação de condolência da maior autoridade do país. Mas isso é uma questão, né? A minha visão política pessoal. Não importa o que falam, importa o que eu sei, né? Esse aumento de 15% nos planos de saúde, principalmente para os contratos individuais, é algo que vai começar a ficar cada vez mais comum e, até devido à inflação, pode se agravar no próximo ano, quando fecharem as contas de 2023 e os planos de saúde mandarem as informações operacionais, principalmente se tratando de procedimentos que estavam represados durante a pandemia, né? Principalmente os procedimentos que não foram executados e agora vão precisar ser executados. Então, o disparo da utilização da carteira de beneficiários, ela vai começar a ser sentida de verdade agora, né? Que ano passado, no ano anterior, praticamente a gente não teve nada do que fosse essencialmente ligado à Covid-19 ou situações mais graves. E os planos individuais, por terem o reajuste definido pela ANS, eles são os planos que cada vez mais são os não queridinhos das operadoras. A partir do momento que você tem um percentual definido de reajuste, é como se você dissesse assim, você gastou 18% efetivamente ou 20%, mas você só pode reajustar 15%. Então as operadoras elas ficam com esses 3 pontos percentuais de prejuízo sobre a carteira. E é como eu sempre bato na tecla. As operadoras ainda não entenderam, né, que os planos individuais são lucrativos e eles são resolutivos se mudar o mindset, essa palavrinha startupeira, né? O mindset para que as ações de promoção à saúde nos planos individuais e principalmente nos coletivos, ele aconteça de maneira mais frequente, mais ampla e não apenas pontual. É impressionante como que o mercado ainda não entendeu
que ele pode ter um controle melhor de custos, não de curto prazo, mas de longo prazo, fazendo ações de saúde, né? A famosa APS, Atenção Primária de Saúde. E não adianta você estimular os melhores mecanismos de regulação, ter tecnologia de ponta nas auditorias, nas regulações, nas contas médicas. Isso não adianta. Isso não vai fazer diferença na diminuição do seu sinistro, na diminuição do seu ticket, porque na verdade você só está mascarando um problema que poderia ter sido resolvido com uma atenção básica feita de verdade. Problemas nutricionais, problemas de obesidade que estão tendendo a crescer até por diabetes, hipertensão, a ansiedade, os transtornos de ansiedade. O Brasil é um dos países que mais consome medicamentos antidepressivos na América Latina, quiçá no mundo, e a gente não toma nenhuma ação preventiva ou realmente educativa com relação a isso. Você vê um bannerzinho no site da operadora, você vê um 0800 e às vezes você encontra até propaganda do CVV, Centro de Valorização da Vida, como um canal de contato para a saúde mental das operadoras. Em vez de ela assumir o custo, né, da saúde mental dos seus pacientes, ela terceiriza para uma entidade beneficente, né? De tão assim discrepante que a coisa e ela fica, sabe? É impressionante. Eu fico cada vez mais assustado com que a condução da saúde, que é tão discutida, tão debatida, tão falada, todo ano tem eventos N para falar de saúde, mas o problema está na raiz, está na base, né? O problema não é ter número de hospitais, número de laboratórios, tecnologia, prestadores de ponta, melhores hospitais, melhor cobertura. Não. A questão nunca foi essa. A questão é cuidar de saúde efetivamente, né? Esse reajuste de 15% ele poderia ser muito menor se as pessoas e as operadoras elas não fizessem até aquele discurso anticientífico, né? Tem operadoras que patrocinaram, né? A Prevent Senior patrocinou a ivermectina, mesmo sem tendo fundamento científico algum, e o que se provou, né, em termos de documentação, de pesquisa clínica e tudo mais, a gente ainda vê pessoas procurando nutrólogos, que é uma especialidade médica, ok, reconhecida, mas que os caras recomendam enema de café, sabe? A gente está chegando num nível absurdo de entendimento da saúde que a gente está olhando mais a alta complexidade e a média complexidade do que o pilar essencial que é a atenção básica. Se toda operadora de plano de saúde no Brasil inteiro começasse a ter ações efetivas de atenção primária, desde a entrada do beneficiário no plano de saúde, até quando ele tivesse uma doença crônica, um evento adverso, a realidade seria outra, né? A gente ia ter muito mais qualidade e muito menos sobrecarga de leitos hospitalares do que a gente tem hoje, né? A gente teria um cenário muito mais positivo, muito mais dinâmico, muito mais tranquilo. Mas não, a gente está especializando demais algumas coisas no lugar de estar focando
a força, a energia, a formação dos médicos para ele ser um médico de longo prazo, um médico de família, um médico que consiga atender ali, naquele grupo familiar que está delegado a ele, para aquela operadora ou para aquele segmento, aquele público de maneira assertiva. Né? E não só ele. Não adianta você olhar só o papel do médico, que é muito comum nas operadoras fazer. Nutricionista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, né, educadores físicos, todos esses são elementos de saúde. As enfermeiras, as auxiliares de enfermagem, todos esses são agentes propagadoras de informação em saúde. Né? E não importa a classe social do plano, se ela é A, B, C, D, né? A gente... E qual que é a categoria do plano? Se ele é um plano empresarial ou se é um plano individual. A raiz do custo, ela está na base, ela está no princípio, na linha inicial ali, ó. Atenção primária bem feita. E todos os estudos apontam para isso. Existem N publicações apontando sobre isso. Existe um NHS britânico que fala sobre isso o tempo todo, né? Que eles discutem isso o tempo todo. E o sistema, até mesmo o sistema privado em alguns países, ele foca nestas ações. Ele não foca no tratamento emergencial ou de saúde ou daquilo, ele não. Ele foca num processo educativo, né? Num processo de preparar a pessoa. E isso exige interdisciplinaridade, né? Exige que você comunique bem sobre a saúde. Você já viu como são as informações de saúde que as operadoras liberam? Você já viu operadora propagar fake news? Você já viu operadora falar em terapias alternativas e complementares? Reiki, yoga? Eu já. E tipo assim, que é isso? Que realidade que esse povo vive para não entender que saúde não é simplesmente um aprender a respirar. Relaxe, respire, medite. Tire 5 minutos para meditar no dia. Não é. Saúde é ação educacional o tempo todo, informativa, de qualidade, de fácil entendimento, clara, para qualquer público, para qualquer viés ideológico, para qualquer nível de pessoa entender e compreender. Não adianta nada você falar de questões nutricionais. A gente observa que a gente está vivendo uma estadunização do comportamento das pessoas, né? A gente está observando que cada vez mais as pessoas têm optado por comidas baratas. E o Brasil, que era celeiro do mundo, nutre mal a população, né? Vamos falar assim, celeiro do mundo, entre aspas, que a gente é produtor de dois tipos básicos de commodities, que é proteína animal e soja, né? Soja, milho. O resto, os números são pequenos, mas imagine, né, o ciclo, né, de possibilidades, de variedades, né, que a natureza, aqui no Brasil, qualquer lugar que você der uma machadada, literalmente você consegue tirar o melhor do solo. Se você tratar bem o solo, ele vai te produzir. Se você cuidar do meio ambiente, ele vai te dar um retorno grande social. Mas não, as pessoas ainda elas estão com a visão do custo hospitalar, né? Lá do terceiro ponto,
A visão só do hospital, como se só o hospital existisse. Como se só o médico resolvesse o problema ali no consultório. E a gente não tem essa cultura. A cultura educativa, a cultura de formar as pessoas para cuidarem da saúde e se enxergarem no papel de saúde, né, se verem como agentes da própria saúde, ela não existe, ela não é estimulada. Não adianta a ANS fazer programa de parto adequado para tentar diminuir o número de cesáreas. O Brasil é cultura de cesárea, não adianta. As pessoas, por N motivos, elas querem fazer cesárea. Para ter o menino na data tal, porque o mapa astral, a crendice, ou o tarólogo, o numerólogo, ou o médico, né, decide fazer dessa forma. Né? É estranhamente absurdo, é estranhamente abjeto. Quem faz parto natural no Brasil são os hospitais públicos. Quem é especialista em parto natural? O hospital público. Os hospitais particulares, agora que eles estão acordando para tentar fazer alguma coisa do parto natural de uma maneira mais tranquila, mais humana. Olha só que ponto que nós estamos chegando, o ponto de pensarmos somente num ponto da cadeia de saúde. E os outros pontos da cadeia de saúde, o consumo desenfreado de medicamentos, o consumo desenfreado de antibióticos, que vai complicar em muita situação das UTIs, né? À medida que a pessoa vai adquirindo resistência a antibióticos, as operadoras, elas simplesmente enxergam as coisas. Ou eu estou muito certo, ou eu estou muito louco com relação às coisas, sabe? Ou eu estou muito viajando na maionese, ou então tudo aquilo que eu li, tudo aquilo que eu estudo sobre atenção primária, tudo aquilo que eu vejo que poderia ser resolvido ali, que é quase 80% das coisas, elas poderiam ser evitadas se tivesse uma atenção primária eficiente, né? Até questões bobas, HPV, DST, o que for. São coisas assim, onde que nós estamos errando na saúde. E olha que a saúde, ela é formada por gente muito séria, gente muito gabaritada. Né? Tem operadoras que elas são comandadas por médicos. E mesmo assim, elas ainda não enxergam o básico, o essencial. Não é o número da carteirinha, não é o sinistro. É a atenção ao paciente. E quando eu falo atenção ao paciente, ao beneficiário, eu não estou falando de fazer uma ação de marketing, igual eu falei ontem. Não. São ações de verdade, ações educacionais constantes, é uma política. Gasta-se dinheiro com isso? Gasta-se. Manter uma equipe de atenção primária é caro. Né? Você vai envolver múltiplos profissionais. Você vai envolver pelo menos um nutricionista, uma enfermeira, um médico, um psicólogo, um fisioterapeuta. Mas você vai evitar problemas no futuro em decorrência de maus hábitos desenvolvidos ao longo da vida daquela pessoa. Se aquela pessoa é educada para respeitar desde pequeno o sinal vermelho, ela vai atravessar o sinal vermelho, né? Ela vai entender que aquilo ali realmente é para parar, né? Ou simplesmente se ela passa o sinal vermelho na hora que ela quer, ela acha que ela está certa porque ela precisa de fazer uma entrega com urgência. Ou ela anda, por exemplo, na faixa de pedestre, né? Os motoboys, por exemplo. É engraçado a gente discutir
e falar sempre do óbvio aqui nesse canal. A gente, todos os dias, praticamente, a gente fala de uma coisa que deveria ser a razão de existência do sistema. A atenção primária à saúde, a atenção para o paciente, para a pessoa, para o cuidado da saúde da pessoa. Quantas operadoras de plano de saúde realmente vão acordar para isso? Não adianta falar Alice e essas outras que estão surgindo aí no mercado que injetam milhões em tecnologia e ficam aí simplesmente como um estudo de caso do fracasso que é. O fracasso do modelo e de entender o modelo do que realmente vai fazer diferença. As operadoras que são educativas, elas realmente se preocupam em educar o paciente, elas procuram estar junto do paciente e até mesmo aqueles pacientes que não são público dela, né? A comunidade ao entorno, por exemplo, um caso como a dengue, como a Covid, elas vão ser muito mais assertivas no negócio, mas elas se recusam a olhar isso. Porque dá trabalho. Porque toma tempo você planejar. Porque o plano de cuidados não é simplesmente um documento que você entrega para o paciente se você não acompanhar aquilo ali. Você entregou um papel para o cara simplesmente vai olhar aquilo ali, e aí? O que eu faço com isso? Beleza, você estabeleceu um plano de cuidado. Eu faço se eu quiser, eu tenho a liberdade de escolha. Né? Se eu sou uma pessoa saudável, se eu sou uma pessoa que tem uma doença, talvez, se eu não for muito teimoso, eu vou prestar atenção naquilo. Né? É extremamente bizarro a gente conceber saúde da maneira mais errada possível. Num sistema que você paga para ser assistido e ter saúde. Não é? Não é uma coisa irracional e lógica? Não é uma coisa que não tem fundamento? Né? Você vê uma Porto Seguro da vida, você vê uma Unimed da vida. Qual que é a campanha que se faz? Mude um hábito. Ok, vou mudar um hábito. Vou tomar 2 litros de água. Eu faço isso uma semana. Aí depois eu tenho que levantar para ficar aquilo ali. E deixa de ser um hábito. Eu preciso de, por exemplo, sair do sedentarismo. E é o meu caso. Eu sou uma pessoa super sedentária. Eu sei que isso, o quanto faz mal isso para minha saúde e para minha condição de saúde. Eu consigo mudar esse hábito? Não. E a operadora, ela me estimula a fazer isso, ela me recompensa de alguma forma para que eu mude esse hábito efetivamente. O médico que me acompanha, ele me recompensa de alguma forma falando isso, fazendo isso. Eu não falo só de recompensa do reconhecimento, né, do estímulo financeiro ou de qualquer coisa desse sentido. Igual, por exemplo, outro dia eu fui no meu médico nefrologista que acompanha meu caso e ele falou assim: Zé, você emagreceu muito, parabéns, continue assim. Né, eu pesava 100, no início do ano eu pesava 115 quilos praticamente. E agora eu estou pesando 79, então eu emagreci bastante. Né? E o médico me deu um reconhecimento. E eu me senti, beleza, olha, continue assim. Quantos médicos fazem isso? Quantos médicos te estimulam a fazer
a mudança do hábito, né? E te estimulam até com um simples ato, que é uma palavra, olha, continue assim, continue mantendo o seu esforço. Eu sempre falo que a saúde, ela é a coisa mais complexa de ser estudada no ser humano. Ela é mais complexa que uma teoria bayesiana, que um bóson de Higgins. Você entender a saúde é muito mais complexo do que simplesmente você fazer uma exatas da vida. E a gente, por mais que a gente desenvolva pesquisas, que a gente tenha melhoria de medicamentos, a melhoria de condições clínicas e saúde geral da população, a gente erra. E o sistema erra, né? E a gente ainda acha isso normal, favorecer o erro, favorecer o custo. Ter o plano de saúde é um benefício para quando eu preciso de usar e não para cuidar da minha saúde. Cuidar de verdade da minha saúde. Olha que lógica que o mercado, em geral, de saúde tem. É claro, tem algumas coisas que vão surgir por aí que vão mudar esse paradigma. Eu acredito muito nisso, eu luto muito por isso. E eu quero que isso aconteça de verdade. Mas o bizarro é que a gente tem N pesquisas. As operadoras todos os anos fazem eventos falando sobre isso. E elas efetivamente fazem nada. Nada. Zero. Uma ou outra no mercado. Você conta na mão quem realmente cuida do beneficiário. E quando eu digo cuidar, não é só simplesmente liberar a consulta para aquela pessoa, os exames, deixar ela livre. É cuidar da saúde mesmo. Fazer medicina preventiva. Você conta na mão. No mercado de pouco mais de 647 operadoras de plano de saúde, né? O mercado que já teve 2.000 operadoras de plano de saúde, a gente tem 647 hoje, e caindo. A gente vê isso e a gente encarar isso como uma normalidade é o ápice da ignorância e do entendimento que eu pago uma coisa que eu não usufruo e que eu entendo que é um seguro. Eu vou ali usar quando eu precisar. E não para cuidar de mim. Sabe? Até a nossa própria visão pessoal sobre o sistema de saúde. Eu vou para usar quando eu precisar. Se eu estou bem, eu não vou no médico. Se eu estou bem, eu não tenho um acompanhamento de uma enfermeira. Se eu estou bem, foda-se meu peso. Foda-se minha articulação, meus exames de sangue, minha rotina de urina. Foda-se. Né? Por que eu estou interessado nisso agora, sendo que eu estou tendo minha vida toda normal, toda bonitinha? É o mais bizarro que a gente tem, assim, em termos de percepção. Né? A gente não é educado para a gente pensar em saúde, e as operadoras que deveriam nos educar para pensar dessa forma em saúde, estão nem aí para isso. Só estão preocupados com o sinistro.
Mais uma reflexão de sexta-feira, dia da maldade, né? Eu espero que todos fiquem bem, tenham um excelente dia. Aproveitem bastante, final de semana, fiquem bem. Inscreva-se no canal, dê o seu joinha, dê o seu like, compartilhe, discuta. E, como eu sempre digo, não passarão.